Saída de emergência. Pera. Antes de qualquer coisa, se você está entrando no canal e não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Adriana Jarva. Os vídeos aqui são para como aplicar, né, na prática e se desenvolver, se autoconhecer. Já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo, que isso faz toda a diferença nessa nossa jornada evolutiva. E o vídeo que vocês vão assistir hoje é sobre saída de emergência com a neurocoach, nossa neurocoach talentosíssima, Marcela Prado, falando sobre... Muitas vezes a gente tem o escape, né, de procurar quando a gente se sente confrontado num conflito, uma saída de emergência. Na minha humilde opinião, existem dois tipos de situação. A primeira é a gente identificar primeiro que tipo de situação eu me encontro. Se é com pessoas ou energias tóxicas e eu estou num processo de querer evoluir, eu preciso realmente buscar uma saída de emergência para a minha proteção, né, para o meu bem-estar. Agora, se é um conflito ou um confronto que vai me fazer crescer, e eu estou usando aquilo como uma válvula de escape, isso não é legal, né? Mas vamos ouvir quais são essas dicas, o que a gente está hoje em dia, né, com tantas facilidades da tecnologia, a gente não sabe mais esperar, a gente está perdendo a paciência com muitas coisas, né? Hoje tudo que a gente quer tá pronto, a gente nem espera mais táxi, né? É só chamar o Uber que ele já tá aí. E assim a gente tem feito para tudo na nossa vida. E o perigo de entrar no piloto automático sem, né, o processo de esperar. Eu sempre falo, né, que eu levei um processo como se fosse uma gestação para me formar, para ser a pessoa que eu sou hoje, e ele é lento. É que nem aprender um idioma, gente, é que nem exercício físico. Você não adquire músculo de um dia para o outro, você não começa a falar um novo idioma de um dia para o outro, não, é com paciência, né? É com perseverança, é com humildade. Então vamos assistir esse vídeo que está maravilhoso. Aproveita, interage com a gente, compartilha, faz a diferença na vida de alguém. Vamos, juntos somos melhores e mais fortes. Eu sempre falo isso. O processo ele é individual, mas as pessoas sempre acabam nos inspirando, nos ajudando. É uma palavra aqui, é uma ferramenta ali, que quando a gente vê, a gente está evoluindo cada dia mais, né? Só de estar interessado, de buscar, né, essas informações todas para nossa mente e se desenvolver, já é um lindo processo, já é um começo, né? Então vamos juntos expandir a nossa consciência, a vida real, na prática como ela é. Namastê, gratidão. Olá pessoal, meu nome é Marcela Prado, aqui com vocês para mais uma leitura comentada no blog da adrianajarva.com. E esse tema em especial é muito interessante, o título é convidativo a gente pensar, né? Viver buscando a saída de emergência. Como sair desse ciclo vicioso? Aqui eu costumo dizer o seguinte, sabe aquelas pessoas que você conhece, que parece que estão sempre com a mão na porta? Todo momento para querer sair, aquele receio assim, vai que dá errado, eu já tô aqui na porta, eu já tô... Quando a gente vive assim, a gente vive o tempo inteiro em estado de alerta. E quando a gente vive em estado de alerta, a gente não vive, a gente sobrevive. Então, nesse artigo em especial, o meu convite é, e aí? Como é que a gente vive nesse ciclo? Como é que a gente sai desse ciclo vicioso e começa a entrar num ciclo virtuoso? Então, você já deve ter observado, até se identificado com o seguinte cenário cada vez mais comum. Já percebeu como as pessoas estão sempre a um passo de pular fora de relacionamentos, de empregos e qualquer jornada que envolva relações pessoais, riscos, etc. A qualquer sinal de desconforto, de ameaça, a maioria das reações é correr para a saída de emergência mais próxima, que é mais confortável e conhecida. Eu escuto muito algumas amigas falando assim, nossa, as pessoas não querem se envolver. Na verdade, eu nem acredito que seja querer se envolver, é um medo de se machucar mesmo, é medo de se ferir novamente. Então as pessoas estão cada vez mais se protegendo das coisas. O contexto. Vamos entender o que está acontecendo no mundo que justifica a gente estar dentro desse cenário, né? Em plena transformação digital, estamos sentindo cada vez com mais intensidade essa revolução. E uma das consequências mais positivas dessa nova era é a agilidade que ela proporciona. Isso é inquestionável. Não esperamos mais o táxi, o Uber. Eles vêm até nós.
e acompanhamos em tempo real o seu trajeto. A conveniência e a agilidade nunca estiveram tão presentes em nosso cotidiano. E isso nos dá a sensação de ter todo o controle e poder nas mãos. Em alguns aspectos a gente até tem, é verdade. Mas o fato é que as habilidades necessárias para lidar com essa complexidade do mundo de hoje não são as técnicas, aprendidas ao longo dos anos encaixotados nos moldes tradicionais de educação. Nesse processo, a gente acabou desaprendendo a esperar, de lidar com as críticas. Então, essa facilidade, por um lado, que nos deixa mais acomodados e traz essa praticidade, por outro, a gente não quer nada que tenha mais complexidade do que isso. Fugiu dessa linha de conforto e o mundo está a serviço, fugiu dessa linha, pronto. Entrou, sabe tela azul do Windows? Pã, dá isso, né? Então vamos entender um pouquinho mais, né, das habilidades sociais e a interação humana. As habilidades sutis, chamadas de habilidades sociais, passam a ser mais decisivas para a geração de resultados superlativos nos tempos atuais. A explicação é do pesquisador David Deming, professor de Políticas Públicas, Educação e Economia na Universidade de Harvard e autor de um estudo muito interessante chamado A Crescente Importância de Habilidades Sociais no Mercado de Trabalho. E isso, gente, pasmem, eu estou falando de um artigo publicado em 2014. A questão é que isso está ficando cada vez mais evidente e cada vez mais inquestionável. Segundo Deming, a interação social se mostrou, ao menos até o momento, difícil de ser automatizada e cada vez mais requisitada e mais necessária. Então é óbvio, gente, eu brinco que o mundo dos Jetsons, lembra aquele desenho? Já chegou. De Volta para o Futuro foi em 2016. Olha que loucura. A gente está num mundo tão automatizado e não adianta a gente brigar contra isso. A quarta revolução industrial, ela veio para ficar. Assim como lá no passado, na década de 90, alguém ousou dizer que a internet era uma onda, quem pensar isso sobre a grande transformação digital também se engana. A questão é entender o que vai nos diferenciar nesse processo, onde tudo vai ser automatizado. Como vocês devem ter percebido, o mundo corporativo não escapa disso. Uma das consequências mais nocivas é que em todo o mundo, 4 em cada 10 funcionários ainda não estão engajados. Enquanto 60% dos funcionários a nível mundial são considerados engajados, outros 40% são neutros ou apresentam comportamentos contrários ao engajamento. Isso é uma pesquisa feita pela Aon em 2016 no artigo Tendências Globais de Engajamento. Isso resulta em menor produtividade, maior atrito e conflitos desnecessários, baixa performance, o que aumenta o estresse e dá combustível para esse ciclo vicioso permanecer cada vez mais frequente. E na sociedade isso não é diferente, isso é no mundo corporativo. E o preço que a gente está pagando em não desenvolver essas habilidades sutis na sociedade? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o número de óbitos de suicídio é significativamente maior que aqueles causados por homicídio. O homicídio são 800 mil por ano, contra 470 mil. Na verdade, já existe algum estudo um pouco mais velado de que o suicídio é a maior causa de morte do mundo. É que, obviamente, por motivos claros, eles não vão querer divulgar isso. A verdade é que, por uma deficiência no desenvolvimento dessas habilidades, buscamos recursos externos para compensar essa ausência, esse vazio. Vazio que gera quase uma sensação de afogamento, sabe aquela... onde cada final de semana é aquele impulso para pegar um pouquinho de ar, retomar a vida e dar aquela sequência nos tsunamis. E nós? Essa é a pergunta, né? Enquanto isso, se observar ao seu redor, vai notar uma sociedade doente. Na verdade, a gente nunca teve estatísticas tão tristes como obesidade, ansiedade, depressão, burnout. Burnout, gente, é um nome chique para falar que a pessoa surtou, tá? Mas a gente nunca teve uma sociedade tão doente. As pessoas tomam remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para fazer sexo, remédio para sair na balada, remédio para se divertir. A gente deixou de buscar recursos internos para pegar recursos externos, porque querendo ou não, numa sociedade onde tudo é tão fácil, imagina que eu vou me dar o trabalho de olhar para dentro de mim e buscar esse recurso, se eu posso tomar um remedinho, uma pílula mágica e resolver.
Porque a verdade a gente sabe que não é essa. O efeito dessa pílula acaba e a gente vai ser obrigado a se confrontar com a gente mesmo dentro dessa realidade que a gente está criando. Então, essa sociedade, né, a maneira como a humanidade está, acabou se tornando incapaz de lidar com situações e emoções que parecem tomar uma proporção avassaladora. Daí os sintomas de ansiedade, neurose de angústia, conhecida como síndrome do pânico. Quais são os sintomas e consequências? Então aqui nesse artigo também eu trago um pouco de sintomas para você conseguir fazer uma pesquisa aí dentro e descobrir se porventura você se encaixa nisso ou não. E aí meu convite é um olhar sem julgamento, tá? A gente só tá fazendo um scanner. Sabe quando você está se escaneando para ver se você se encaixa nisso? Porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, somado a isso, as exigências sociais para aparentar força, serenidade, good vibes, né? Povo zen, torna isso quase um martírio, cada vez mais impossível de se atingir e suportar. Se quiser conferir se você se enquadra nesses sintomas, dá uma olhada nessa lista. Então, 1. Ansiedade e preocupação excessiva com relação a uma ampla gama de acontecimentos ou atividades durante mais de 6 meses. Impossibilidade de controlar esse estado de constante preocupação. Mal-estar clinicamente significativo ou deterioração social no trabalho ou em outras áreas importantes. Associação da ansiedade e da preocupação com 3 ou mais sintomas que eu vou falar abaixo. Inquietação e impaciência, fadiga fácil, dificuldade para se concentrar ou para manter a mente relaxada, irritabilidade, tensão muscular e alterações de sono. E aí? Se identificou com alguma delas? Tem gente que nessa hora fala assim, Marcela, pode ser todas as alternativas anteriores? Pode, já que a gente está olhando sem julgamento, nada melhor do que fazer um scanner completo, né? E aí? Pergunta que todo mundo vai fazer, o que eu faço com isso agora? Calma. Antes que você crie uma expectativa de uma pílula mágica ao final desse artigo, gente, se a gente fizer isso, a gente vai estar correndo no mesmo erro que a gente acabou de falar. Eu quero uma pílula mágica para resolver isso. Gostaria de adiantar que não tenho as respostas prontas, mas tem sim várias dicas para mudar isso enquanto é tempo. Se você já adoeceu, essa pausa é essencial para isso não ficar ainda mais agravado. Mas não se culpe, se você se viu nessa situação, você está dentro das estatísticas de uma geração que não recebeu educação socioemocional, assim como eu. Mas também não precisa usar isso como desculpa ou muleta para continuar vivendo dessa forma. Eu tive o privilégio, sim, de estudar, aprender, me conhecer e dedicar toda uma vida profissional a isso. Só para constar, estou longe de todas as respostas, mas meu compromisso é dividir com vocês algumas respostas, algumas dicas que fizeram muita diferença na minha vida, na vida de pessoas que me rodeiam e eu tenho certeza que vai fazer na de vocês também. Alguns fatores cruciais, tá? O primeiro entendimento que se faz necessário é que não tem nenhuma solução externa capaz de preencher essas lacunas. Ou seja, para de buscar nos prazeres imediatos. Comida, compra, bebida, droga, etc. Todos os fatores que impulsionam o que a gente chama de esteira hedônica faz com que você deposite cada vez mais energia na busca de prazeres imediatos de forma compulsiva, o que gera somente mais necessidade disso. E nem precisaria de pesquisa. Sabemos que a alegria de uma compra dura até o momento onde aquilo já tem lugar fixo no armário. Então não adianta, gente. E o cérebro tem uma capacidade de se adaptar absurda. Então, a partir do momento que você já tem aquilo, você sempre vai querer mais. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, apesar, sim, óbvio, adoramos vinho, adoramos viagens, adoramos comprar coisas novas, mas não entenda que isso vai ser uma resposta para preencher esse vazio. Definitivamente não é, e isso é pesquisado pela ciência. Tenha clareza e convicção de que o cérebro não é uma estrutura rígida, ou seja, todas essas competências podem ser desenvolvidas ao longo da vida, graças aos estudos da neurociência. A neuroplasticidade chegou para mostrar que o cérebro pode ser regenerado através do uso e do reforço, ou seja, fatores positivos repetidos se tornam novos caminhos neurais e, com isso, novos comportamentos. Não é lindo? É demais, né? Por isso que eu amo esse negócio. Ou seja, uma vez que você se decida por experimentar novos comportamentos,
Por mais desafiador que seja no primeiro momento, é apenas uma questão de dedicação e energia para praticar esses novos comportamentos até que se estabeleçam como um componente de um novo estilo emocional. Outra dica, foque no autodesenvolvimento. Hoje o que não falta são recursos para ajudar essa descoberta. Leituras fantásticas para ampliar a consciência, processos de coaching, terapia, cursos, vivências, espiritualidade. Aqui eu abro um parênteses porque assim não tem uma resposta, um caminho único. Aí você vai ter que descobrir o que funciona com você. O que eu posso te garantir é: procure um profissional sério da área ou algo que realmente toque o seu coração e simplesmente siga nesse caminho. Isso vai te ajudar a dar os recursos para isso. Todas as pesquisas do mundo corporativo de alguma forma mencionam a necessidade de se desenvolver as habilidades sociais, mas como eu falei, não há um caminho garantido, apesar de que essa necessidade é decisiva. Dali não dá para fugir. O fato é que se você não experimentar, mantiver as verdades absolutas que impedem a mente de conhecer novas direções, você vai manter o mesmo mindset que te trouxe até aqui. E cá entre nós, vimos por A mais B que essa não é mais o caminho que vai nos levar ao sucesso. Então, quais são essas habilidades sociais? Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre elas. Primeira, habilidades assertivas, que é a capacidade da gente se manifestar com equilíbrio, reconhecer os erros e lidar com críticas. Habilidades comunicativas, que é saber como começar conversas, responder perguntas e elogiar as pessoas. Habilidades empáticas, se colocar no lugar do outro, reconhecer seus sentimentos e as suas necessidades. Habilidade de sentimento positivo, saber ser solidário e criar vínculos de amizade e gratidão. De civilidade, saber agradecer, apresentar-se, conviver, entender que definitivamente somos um só. Nós estamos num mundo onde os resultados exponenciais das empresas e das pessoas vêm quando é colaborativo. Para pensar. Nós entramos numa sociedade onde a transformação digital faz com que a gente saia de um mundo de posse e passe aí para um mundo de acesso. Pensa comigo, antigamente, para você escutar uma música, você precisava comprar um CD. Hoje em dia você tem acesso às músicas no Spotify. Antigamente você comprava o carro. Hoje você tem acesso à mobilidade por meio de Uber, Yellow, patinetes e afins. A gente sai de um mundo de consumo, de deterioração do planeta e passa num mundo de consciência, conservação e coletivo. Então, sem as habilidades sociais, a gente não consegue co-criar um novo mundo. É aí que está a magia dessa mudança de chave que o planeta já começou. É só você olhar ao seu redor. E por último, as habilidades de trabalho, que é saber falar em público, solucionar problemas, tomar decisões e gerenciar equipes. Porque, gente, pensa comigo, olha só, 50% dos empregos até 2025 vão deixar de existir. A gente está falando da maior crise empregatícia que o planeta já viveu. 60% dos empregos que vão surgir sequer existem. Então, a gente está falando de carreiras como médico e advogado em extinção. Uau! Dá para imaginar isso? E por que extinção? Não é que elas vão deixar de existir, é que o formato que elas têm hoje vão deixar de existir. Por quê? Você tem Big Data, que vai conseguir unir informações e fazer uma pesquisa que nenhum ser humano, por mais brilhante que seja, vai conseguir guardar aquela quantidade de informação. Dizem que nos Estados Unidos, daqui a 2 anos, não vai ter mais motorista de caminhão por causa dos veículos autoguiados. Então a gente está numa transformação sem precedentes e que os modelos que a gente estava seguindo e fazendo até ontem não dá mais para ser replicado se a gente quiser ser bem-sucedido nesse novo mundo. E aí o nosso convite é que você faça essa autoavaliação. A sugestão é: faça um pequeno teste. Primeira pergunta desse teste: de 0 a 10, que nota você vai se dar para essas habilidades que a gente acabou de falar, e a gente vai deixar elas aí para você visualizar melhor. Depois de dar essas notas, escreva ao lado: quais são as evidências objetivas que validam essa nota que você se deu? Então, por exemplo, eu coloquei aqui que habilidade assertiva, eu dei nota 8, que é saber se manifestar com equilíbrio, reconhecer erro
e lidar com crítica. Quais as evidências que eu tenho 8? Ah, porque as pessoas falam que eu aceito bem feedback. Ou o contrário, dei nota 4 porque as pessoas falam que eu realmente não sei lidar com crítica. Então, quais são os fatos da sua vida que justificam essa nota que você se deu? E aí, por que colocar a evidência? Para evitar que a gente faça uma distorção na percepção. Então, imagina que você se deu nota 8 para habilidade assertiva, mas todo mundo fala que você não sabe ouvir crítica. Aí você vai ter um parâmetro mais efetivo para poder saber se a nota que você deu é válida ou não. Depois, faça uma reflexão coerente sobre quais atitudes podem ser modificadas imediatamente para melhorar esses resultados. Simples assim. E o fato é que não é possível sentir alegria e plenitude, que é responsável pela geração de alta performance, equilíbrio e felicidade, se você não se confrontar verdadeiramente com essas emoções. Para você chegar no ápice da luz, a gente tem que conhecer a sombra. Não tem como a gente cruzar esse caminho sem passar por esse vale aí. Praticar o que se fala. É necessário aceitar e aprender a lidar com o erro. É preciso parar de avaliar o quanto você sabe para compreender o que de fato você aplica. Eu faço uma enquete rápida, tá? Não é para causar trauma, é só para trazer consciência. Quantas vezes você começou um regime sabendo sobre o que engorda? E quantas vezes no meio desse regime você se pegou comendo o que engorda? Isso é só para mostrar que não é sobre o que a gente sabe que faz a diferença, é sobre o que a gente faz. E as pessoas vibram, clamam por atitudes nobres, mas se eu quero ser uma pessoa melhor para o meu filho, por exemplo, e eu brigo no trânsito na frente dele, então onde está esse gap? Essa diferença entre o que eu quero versus o que eu estou fazendo. Eu faço discurso sobre respeito, mas basta um comentário em rede social diferente da minha convicção que eu já ofendo, bloqueio e tiro essa pessoa. Ou estou inconscientemente vivendo uma hipocrisia comportamental? Como é que essa incongruência está acontecendo na sua vida hoje? Faça uma análise sincera e verdadeira sobre o que você pensa e o que você faz. E aí você vai perceber se dá para se aprofundar melhor nessas relações, se dá para olhar um pouco menos para acusar o outro e perceber em você essa necessidade de mudança. E aí, será que é possível mudar? Ai, gente, olha só que interessante. As pessoas falam assim, Marcela, mas parece tão desafiador isso para mim. E aí eu te trago uma pergunta, você conhece sobre escala pentatônica? Provavelmente se você não é músico, esse assunto vai soar completamente estranho para você. E aí o Bob McFerrin, em pleno Festival Mundial da Ciência, vem e explica de forma simples e lúdica que quando você se permite fluir, estar 100% no momento presente, fica fácil aprender sobre isso. Então a gente vai deixar um link aqui fantástico do Bob McFerrin falando sobre escala pentatônica e ele mostra de uma forma deliciosa de que você não precisa ser um conhecedor profundo sobre grandes ciências e grandes conceitos para saber o que ele significa na prática. Eu costumo brincar que a diferença entre conhecimento e sabedoria. Tem gente que tem pós-graduação, doutorado, e não consegue praticar nada do que se diz. Enquanto gente sem estudo nenhum, que tem uma sabedoria incrivelmente inspiradora. Então a gente não está falando sobre conhecimento, nós estamos falando sobre sabedoria. E como que a gente faz isso? Estando 100% aqui, agora, no momento presente. Eu tenho certeza que durante esse artigo a sua mente já deve ter tentado dar boas devagadas. É normal, a gente vive num mundo com tanta informação que é fácil a gente se desprender. Esse é meu convite desse exercício. Se você para de se cobrar tanto, se permite, sem permitir a complacência, hein? Vai ver que as coisas vêm na medida exata para o nosso desenvolvimento. Eu tô aqui escrevendo isso, olha que interessante, esse momento foi divertido. Eu tava ali escrevendo e eu prometi que eu ia dormir cedo. E já passava da meia-noite e eu estava ali escrevendo. Mas ao contrário de me sentir culpada, eu encerro esse artigo percebendo que mesmo no processo de desenvolvimento, a gente não vai acertar sempre. Não é porque você quer crescer que você vai fazer tudo da melhor forma o tempo inteiro. No entanto, se estivermos mergulhados em nosso propósito, naquilo que faz o coração vibrar, ainda assim,
a culpa se transforma em estímulo para amanhã fazer melhor. Então, prometo para vocês que amanhã eu vou dormir mais cedo. Mas hoje, eu precisava dividir isso com vocês. Vamos juntos?